Olá! E aí, tudo bem? Meus coleguinhas, amiguinhos, amigonas, povo desse Brasil. Primeiro eu quero pedir para você apertar o like, curte lá. Se você não gostar no final do vídeo, você só dá o seu dislike. Mas por enquanto eu quero que você dê o like, se inscreva no canal se ainda não. Hoje nós iremos falar de um assunto muito importante. Importante para quem? Para toda pessoa que faz parte desse nosso Brasil baronil. Hoje nós vamos falar sobre a língua portuguesa. O Brasil é um dos países que fala a língua portuguesa. E em uma coisa especial, o português que se fala no Brasil só se fala aqui. E detalhe, alguns países da Europa, na verdade Portugal, que é da Europa, colonizou alguns países africanos e muitos países falam português. Mas com um detalhe, apesar de estar na América Latina, o Brasil não fala espanhol. O único país rodeado de todos esses que não falam o espanhol. Que não falam o espanhol. Interessante isso, né? E o português do Brasil é único, só existe no Brasil. Agora, interessante sobre isso, eu acho que a pessoa que fez o português no Brasil, ele tinha alguns problemas neurais, ou neurológicos, ou psicopata, ou psicológicos. Psicológico é a palavra. Porque a língua portuguesa é muito complicada de se falar, de se escrever. Acredita que menos de 1% no país escreve e fala correto. Tem alguma coisa errada nisto. Eu acredito que foi na sua origem. Eu trouxe alguns estudos aqui relatando sobre isso. Porque no Brasil se fala 3 línguas. Pouca gente sabe disso, mas se fala 3 línguas no Brasil. O português, a Libra, que é uma criação no Brasil, língua brasileira de sinais, que eu acho que é a única que não tem variação do jeito que alguém fala aqui no sul, fala no norte, no sudeste, no centro-oeste. Essa deveria, inclusive, ser a língua oficial, porque é a única que a pessoa fala corretamente e igual às outras. Cada região tem o seu jeito de falar. Vamos mostrar aqui em alguns relatos, né, neste episódio. Ou neste vídeo, né? Português, Libra e tem uma outra língua que se fala no Brasil que pouca gente conhece, o juridiquês. Juridiquês são aqueles termos que a justiça usa, principalmente a do Supremo Tribunal, que tem que ter tradutor para entender. Por exemplo, a comunicação no país ela é complicada, porque em algum estado você fala uma palavra, ela tem uma tonalidade, ela tem uma conotação. Quando você vai falar em outro estado, a mesma palavra já tem outra conotação. Vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui, ó, no Pará, se você chamar alguém de moleque, normal. O que é um moleque? Uma criança. Aí, moleque, faz favor, vai ali. Já no Sudeste e no Centro-Oeste, se você chamar alguém de moleque, chamou pra briga. Aqui, por exemplo, chama a pessoa, ei doidinho. No Nordeste também se fala, ei doidinho. Se chamar alguém de doido no Sudeste, é chamar para briga. Um exemplo aqui, por exemplo, na língua portuguesa. Em Portugal, uma moça bonita, varonia, de singeleza, de beleza, é chamada de rapariga. Aqui no Pará, se chamar rapariga, a moça não quer ser chamada de rapariga. É essa divergência de conotação que as palavras têm. Por exemplo, ó, no Nordeste, o caboclo é chamado de macho velho. No Sul, se você chamar alguém de macho velho, ele acha que você está chamando ele para briga. Um exemplo aqui, por exemplo, ó, manga. A palavra manga ela é utilizada na manga de camisa, na manga o fruto e na manga de você fazer um bullying ou você fazer um... Quando você caçou de alguém, você está mangando dela. Mangando não é jogar manga ou aumentar a manga da camisa, mas mangando na nossa região que quer dizer tirar chacota, ou criar, fazer alguma brincadeira, um bullying, chama manga, mangá. E tem mangá que é um desenho japonês, olha pra você ver, tanta coisa numa única palavra. Por exemplo, olha pra você ver interessante, ó. Farmácia antigamente escrevia com PH, hoje se escreve com H. Pode escrever aí, ó. H-O-J-E. Hoje se escreve com H, pode ver. Por exemplo aqui, ó, só para te ver de região para região. Só uma palavra que eu escolhi aqui, aleatoriamente, não foi nem de propósito. Por exemplo, homossexual. É chamado em algum lugar baitola, viado, quarila, boiola, chibungo e por aí vai. Cada região tem sua linguagem.
Aqui, por exemplo, a gente não chama, eles vêm mesmo sem chamar. Aqui nós... Aqui outro exemplo aqui, ó. Muriçoca. Onde eu moro aqui, a gente chama de muriçoca. Mas tem lugar que chama de mosquito, pernilongo, carapanã e maruim. Olha pra você ver, é um único inseto. Só aqui eu já destaquei 4 nomes, 5 nomes. No sul e no sudeste, por exemplo, aqui, ó, por descendentes de alemães, os ucranianos, tem aquela linguagem que é complicada, o alemão, para se falar em português. Então, eles têm as conjugações que a gente acha que é errado, mas na verdade é por causa da dificuldade da língua, que eles falam 2 idiomas geralmente. O alemão, o ucraniano. Aí o que eles falam? Eles falam, a gente ouve muito eles falarem, são pessoas que têm a sua cultura. Ó. Nós fumos, nós vimos, nós vemos. Já os goianos e o mineiro falam vocês, né? Nós. É o jeito de falar. Aí no português é complicado, porque, por exemplo, ó, só a palavra mais tem mais com I, mais com AS, que cada um tem o seu significado. É o plural de pessoas que é mas. Então é complicado como é que você vai saber disso aqui, ó. Tem, por exemplo, outro aqui, ó, mal com L, mal com U. Assim, pode ser assim, ou sim. Por exemplo, senão, pode ser senão junto, senão separado. E aí vem o porquê junto, porquê separado. É difícil você decorar essas coisas, porque nas outras línguas, se não é senão. Não é não, não é aqui que depende mal com L, mal com... Aí eu quero falar aqui pra vocês sobre essa linguagem aqui, interessante aqui, ó. Ó, eu vou ler aqui uma transfiguração escrita aqui de uma carta no juridiquês, para ver se alguém entende alguma coisa. E é no português que se fala isso, ó. Senhoras e senhores, dominere et edices, nesta ocasião, excelente present, me dirijo a esta agrégia colenta corte, em favor do litigiante passivo, ad causa, data venia, causidices, mutatis e mutadis, no que se refere à súmula vinculante, número 13, haja vista, me parece gritante, rebus sic statibus, aberratio deliciti, a contrarium sensu, a mensorem, ad valorem, em extrato cor. Eu não entendi nada, mas quer dizer alguma coisa. Isso aqui a pessoa pergunta pro jurado, fala isso aqui tudinho, aí o jurado fala assim, culpado ou inocente? Ele fala culpado. Mas se a pessoa traduzir no português, no popular, fala assim, olha, esse rapaz aqui fez isso, aquilo e aquilo, é culpado ou inocente? Talvez ele fosse inocente, mas com essas palavras aqui o cara finge que está entendendo e fala que é culpado. Aí essas coisas assim me remota ao tempo passado, no presente, quando eu estudava, eu tinha um professor chamado Alcibiades. Esse Alcibiades, ele era muito chato com a língua portuguesa. Ele estudava muito, ele leu o dicionário, Aurélio, umas 1050 vezes. Lia demais, sabia tudo sobre português. E aí ele não aceitava o erro, ele ficava com aquela doença de corrigir as pessoas. Certa vez, por um problema lá de justiça, questão de pressão, a polícia foi buscar ele no colégio, eu estava presente, e a polícia falou assim, Alcibiades, você está preso. Ele, pare, não, esteja preso. Aí o policial falou assim, de qualquer jeito, mas vira a mão aí, virou, algemou ele, foi jogar ele no carro, falou assim, baixe a cabeça e encolhe o bumbum. Ele falou, não, nádegas. Aí o policial falou, seja como for, entre. Levou ele pro presídio, ele teve que ficar alguns dias lá. Só que teve um tempo lá, acho que no segundo dia, os presos fizeram uma reunião com o carcereiro e pediu para transferir de cela, porque lá dentro do presídio a linguagem era, nós joguemos, nós corremos, nós nem ganhamos, nem perdemos, nós empatemos. Aí isso aí era tortura, ele começou a gritar, teve um colapso de loucura mesmo, isolaram ele por causa que ele não conseguia ouvir. E aí também os guardas falavam assim, com aquela linguagem coloquial de guarda, né? Positivo, operante. Ele não conseguiu ficar junto com os presos, não, teve que ser isolado. E é interessante alguns episódios com esse professor. Tinha um outro professor que estava ensinando as crianças a soletrar. Antigamente se ensinava a soletrar, por exemplo, né? Peapá, teotó. E aí eu tô ouvindo lá na sala o professor ensinando baby, xoxó, bicho. Aí ele correu, interferiu a aula, falou, pare, alto lá.
Não é bichoxó, é baby xogoxó. Ele interrompeu a aula para ensinar a forma correta de se fazer autografão, de se pronunciar. É engraçado que acontece o seguinte, na cidade, quando teve o primeiro prefeito na minha cidade, contrataram ele para corrigir algumas placas da cidade, porque tinha muito escrito errado. E aí o que acontece? Quando teve essas questões, ele saiu procurando e mandava o pessoal alterar a placa, que naquele tempo era feita à mão, aí mandava o pintor corrigir, corrige. E aí ele fez um concurso, e só teve uma pessoa que ganhou lá. Um rapaz mexeu com usina de arroz nesse tempo, e aí chamaram ele, fizeram na praça, aquele negócio todo, o prêmio. Olha aqui, esse rapaz aqui merece o prêmio da placa mais correta da cidade, porque eu rodei em todas as ruas, todas tinham um problemazinho de português, de pontuação, de concordância, mas esse rapaz aqui ganhou o prêmio agora, nós vamos pagar para ele uma placa nova. Aí chamou o rapaz, pois é, queremos chamar aqui São Antônio da usina Águia de Ouro. Aí chamou ele, entregou o prêmio para ele, o símbolo, né, um dinheiro para ele fazer a placa, e deu o microfone para ele e falou: gente, eu quero agradecer ao prefeito, ao professor Alcibiades, mas eu quero dizer o seguinte, falaram errado o nome da minha usina, porque o nome da minha usina não é Águia de Ouro, é Agulha de Ouro. E aí, então, não se achou nenhum que se falava correto nesse tempo. E aí, essa coisa do português é uma coisa muito interessante. Ficou moderno e as pessoas inventaram uma forma nova de se comunicar, né? Por exemplo, na rede social você escreve você, é um V e um C, você. Aí você coloca TB, que é também. E aí se você quiser falar outra, por exemplo, beleza, BLZ, beleza. Mas aí o povo foi evoluindo mais ainda. A última mensagem que eu recebi um número 8 e um joinha. Eu perguntei para a pessoa, o que quer dizer isso? Ela falou assim, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Então é muito criativo, então ficou cada vez mais. Aí nesse tempo lá do Alcibiades, ele achou uma placa interessante na cidade. A placa dizia assim, ensina-se português e vende-se carvão. Ele achou aquilo ali uma loucura. Como é que pode, né? Na mesma placa já fez. Como é? Se você gostou e tem alguma história parecida com essa de algumas palavras que se falam no Brasil, essa dificuldade de se entender a língua portuguesa por essas peripécias, você acaba de aprender a língua portuguesa, passou 25 anos estudando, aí quando você aprendeu, eles fazem uma nova atualização, revisando, cancelando tudo que era antes e fazendo novas legislações. Já sofreu várias alterações. É muito complicado, pro modo que eu acho que deveria ter uma linguagem assim, do jeito que a pessoa fala mesmo. Nos Estados Unidos a pessoa fala assim mesmo. E a Libra é a única língua oficial, que a pessoa fala de um jeito, é de um jeito. Ela fala amor, é amor e não tem adversidade. Então eles foram mais inteligentes que o criador da origem. É porque nós misturamos tanto e acabou virando essa baderna. Se você tem alguma coisa parecida com esse, comente aqui. Eu vou mostrar para vocês algumas placas que as pessoas escrevem por aí. Talvez você já viu uma dessas. Melhorar, 77 para melhorar. É na clonice que eu vou botar. Pra pôr seu fundo, mas melhor ficar. Pra pôr seu fundo, mas melhor ficar. É na Cleo, é na Cleo, é na Cleo, é na Cleo, é na Cleo. Ó, 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 ó. É na Cleo, é na Cleo, é na Cleo, é na Cleo, é na Cleo. Para melhorar. 77 Cleonice, do partido PVP, Partido das Viúvas Poço Fundense. É na Cleonice que eu vou botar. 77 para melhorar. É na Cleonice que eu vou botar. 77 para melhorar. É na Cleo, é na Cleo, é na Cleo, é na Cleo, é na Cleo. Ó, 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 ó. É na Cleo, é na Cleo, é na Cleo, é na Cleo, é na Cleo. Para melhorar. 77 para melhorar. É na Clonice que eu vou botar. Pra pôr seu fundo, mas melhor ficar. Pra pôr seu fundo.